condomínio nem sempre é uma tarefa fácil. Algumas pessoas, às vezes, podem não seguir algumas regras e acabar perturbando, né, aqueles momentos mais tranquilos, e isso pode se tornar até mesmo um grande problema. Para essa terceira edição do Morar Bem, a gente recebe aqui com muito prazer e muita honra a advogada Cíglia Azevedo. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário, com ênfase em direito condominial, e também é mestra em sistema de resoluções de conflitos. E hoje ela vem aqui responder para a gente, para começar esse nosso bate-papo, Cíglia, como morar bem em um condomínio. Seja muito bem-vinda aqui ao Morar Bem. Obrigada, Paloma. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Estar no videocast aqui do Liberal. Morar em condomínio, como você disse, é uma missão desafiadora. Como morar bem em condomínio, eu te diria que é respeitando as regras. Tudo começa nas regras, né? Tudo começa nas regras. Para que você tenha um convívio, morar em coletividade é um desafio em qualquer lugar do mundo, né? É difícil você tratar em coletividade no trabalho, com a sua família, morar em coletividade. E qual é o desafio do condomínio? São várias pessoas de cabeças diferentes, culturas diferentes e que dividem o mesmo espaço, principalmente o mesmo espaço comum. Sim. Né? Então, como eles dividem o mesmo espaço comum, para que eles consigam morar bem, eles precisam respeitar. Respeitar as convenções, respeitar os regulamentos setoriais, os regimentos internos, a legislação civil vigente. Por quê? Porque se eu respeito a legislação, eu respeito o teu direito. Eu sei até onde eu posso ir. Vou te dar um exemplo prático disso. Quais são os maiores problemas que nós temos em condomínio hoje? Estacionamento em garagem, em uma garagem que não é a minha. Cachorro que faz suas necessidades e o outro não limpa, né? Faz uma construção e deixa material no lugar do outro. Então, são problemas que parecem pequenos, mas se eles não forem tratados de forma adequada, eles vão trazer um problema muito grande para toda a coletividade. E aí, morar bem em condomínio, necessariamente implica em seguir as regras. Você acabou de falar, né? Então, a gente pode definir que o respeito é uma palavra-chave para se morar em um condomínio. Se não tiver respeito, então é melhor nem se aproximar, digamos assim. Não, respeito às regras e respeito ao outro, principalmente, né? Porque se eu não é simplesmente chegar no meu apartamento, eu chego no meu apartamento na minha casa. Eu não moro individualmente ali. Então, eu tenho que respeitar o espaço do outro, a vida privada do outro, o espaço que nós tratamos em conjunto. Com certeza, respeito é a palavra-chave para condomínio. Perfeito, Cíglia. Você falou um pouquinho aqui sobre alguns desafios, já deu aí um spoiler para a gente, inclusive, né, de alguns desafios que a gente encontra no dia a dia. Sim. Nesses espaços dos condomínios. Mas, além desses desafios, a gente sabe que é vantajoso também morar Sim. em um condomínio, Sim, né? sem dúvida. Como a gente falou no início, tem a questão da segurança, a praticidade, muitas vezes é mais próximo ali do trabalho, da escola dos filhos, enfim. Mas, para você, quais são as principais vantagens de morar em um imóvel que possua aí um condomínio e áreas em comum? Qualidade de vida, onde você congrega segurança e conforto. Quem procura um condomínio para morar, ele está preocupado com a violência, porque nós sabemos que no Brasil hoje é uma vertente muito forte. Então, ele quer se sentir seguro no espaço onde ele chegue, os filhos estejam seguros e possam passear, possam estar no playground, na piscina, e saiba que nada vai acontecer com a família dele ali, né? E ele sabe que ele tem um porteiro, que ninguém vai adentrar na casa dele sem que, ou seja, através da portaria remota, ninguém vai entrar sem a autorização dele. Então, a maior qualidade hoje de se morar em condomínio, sem dúvida, é segurança e conforto. Ele congrega o que todo mundo quer. Sem contar que é impagável você chegar em casa e você ter toda uma área de lazer à sua disposição, a hora que você quer. Né? Nós sabemos hoje que nós temos condomínios aí luxuosíssimos, que você não precisa sair de casa para nada. Exato. Né? Você tem quiosque, você tem churrasqueira, você tem várias piscinas, você tem lago, você tem tudo hoje no condomínio. Então, a gente pode dizer que tem muitas vantagens. Muitas até mais vantagens do que, digamos assim, alguns problemas. Sim, tem os dois. Mas, com certeza, né? Hoje, eu costumo dizer que as pessoas
elas foram compelidas a morar num condomínio. Por quê? Porque a questão da violência foi crescendo e as pessoas começaram a entender que elas precisavam morar em condomínio. Por outro lado, as empresas que constroem os condomínios entenderam que, se isso estava acontecendo, elas precisavam dar um pouco de qualidade de vida para as pessoas. Então, é um caminho sem volta, condomínio. Hoje em dia, a gente vê que qualquer, digamos assim, condomínio fechado, qualquer prédio, ele pensa muito mais nessa qualidade de vida dos seus condôminos, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. A qualidade de vida do condomínio, ele perpassa por uma série de coisas, né? Até uma gestão eficiente, que não te deixe preocupada, porque quando você compra uma casa, um apartamento no condomínio, o que é que você se preocupa? Eu quero chegar em casa, meu apartamento está seguro, está tudo no lugar, eu guardei, eu não tenho problema nenhum com a administração, as dívidas do condomínio estão todas pagas, eu não me preocupo mais com nada, eu tenho funcionário que vai coletar meu lixo, eu tenho funcionário que vai fazer a minha segurança. Então, é isso que as pessoas querem chegar hoje, querem entender que elas chegaram num lugar que elas vão descansar. Sigler, você falou ainda há pouco sobre a questão do respeito, né? O quanto é importante respeitar tanto os espaços ali, quanto o outro, né? As outras pessoas que moram nesse local. Mas, pela sua experiência, você consegue definir também quais são as melhores dicas para manter essa harmonia, né? Manter essa tranquilidade aí no condomínio? Olha, Paloma, essa tranquilidade em condomínio depende muito mais dos próprios vizinhos, dos próprios moradores, do que da administração condominial, assim dizendo, né? Então, realmente respeitar o espaço do outro, cumprir aquele regimento interno que foi aprovado, porque lá você vai saber como é que você vai usar a área de lazer, a área de piscina, a tua garagem, como é que você vai fazer uma obra, principalmente, uma coisa que dá muito problema em condomínio, barulho. É você saber que você vai alugar um espaço de lazer e você não vai colocar um som de que você vai incomodar o outro. Entendeu? Então, as dicas realmente que eles possam... A harmonia do condomínio vem realmente ao respeito às regras. Se você segue aquelas regras, então a dica é seguir os regulamentos internos, que ninguém vai ter problema. O convívio condominial melhora muito, né? Melhora, assim, absurdamente. E aí o síndico que vai estar ali representando toda aquela comunidade, ele vai conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva. Não que ele não vá, eu não quero ter problema como síndico. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele vai ter. O condomínio tem problema todo dia. Você sabe como começa, mas você não sabe como termina o dia no condomínio. Mas são problemas naturais. Então, se o vizinho tem conflito, se há um conflito de vizinhança, esses problemas eles refletem diretamente na administração, no convívio e na paz social de todos. Aproveitando aí esse gancho do convívio dos vizinhos, né? A gente sabe que é importante ter um convívio legal ali com as pessoas que moram. Afinal de contas, eu tenho a minha casa, mas eu moro com outras pessoas também ali naquele espaço, né? Naquele condomínio. Agora, na sua opinião, por que é importante manter assim um convívio saudável entre os vizinhos, manter uma boa relação com essas pessoas? A gente sabe que nem todo mundo gosta de vizinho, mas para morar em condomínio tem que ter uma convivência legal. Paloma, você sabia que tem muitas pessoas, vou já te responder, mas lembrei, né? Tem muitas pessoas que se mudam do seu apartamento, da sua casa, porque ela tem problema com o vizinho. Eu imagino. E problema simples, problema de barulho, do salto que tu sai de manhã e lá. Ou mora em cima, né? Fica mora em cima, problema de barulho com a criança, problema da academia que faz barulho, enfim. Então, tem gente que se muda do seu espaço, que ele sonhou, porque a sua casa representa seu sonho, o lugar onde você quer chegar e descansar, o lugar onde você sonhou e você quer morar, e elas se mudam em função de conflitos com os vizinhos. Então, por que é importante manter uma convivência saudável? Porque você restabelece o que a gente chama de restabelecimento da paz social. É da paz para todos, para que aquele condomínio, efetivamente, para que a pessoa que esteja lá, aquele vizinho, esteja ali e se sinta bem. E cumpra o papel social do imóvel, que é você estar bem, você morar bem, estar em paz no seu local. Sigler, você falou assim, trouxe alguns exemplos, né, de situações que acabam acontecendo, ocorrendo no dia a dia em um condomínio. O salto, por exemplo, já faz um barulho que nem sempre é muito agradável.
O diálogo, ele faz diferença para manter assim, uma relação mais saudável? Ah, está acontecendo alguma situação, então eu vou lá conversar com aquela minha vizinha, ver se ela pode melhorar isso, melhorar aquilo, para não gerar um problema ainda maior? Muito grande o diálogo faz a diferença. Não somente na relação entre vizinhos, mas na relação da administração desse condomínio com os administrados, com os condôminos. Né? Porque o que acontece? O síndico aí ele tem um papel primordial, porque ele precisa necessariamente ser um mediador de conflitos. Ele precisa ser aquele que vai ouvir a paloma, ouvir a siglia, entender o problema e conversar para que as duas cheguem num ponto comum e possam conviver em paz. Então, a importância de ter um síndico qualificado, profissional e mediador faz toda a diferença nesse momento desse convívio entre os moradores. Porque chega um momento, quando há um conflito entre vizinhos, tem hora que os vizinhos não conseguem resolver esses conflitos. Sim. Sozinhos. Entre eles, né? Não conseguem viver, eles não conseguem resolver. E quem é a figura que media isso? O representante legal do condomínio, o síndico. Então, se ele não está preparado para mediar esse conflito, ele vai causar maior conflito ainda. Então, a gente também pode levantar aqui uma situação, Siglia, que muitas vezes a gente vê que nos condomínios, quem acaba se tornando o síndico, de repente é alguma pessoa muito comum, digamos assim, não tem aquela experiência necessária até mesmo para lidar com esses conflitos que ocorrem no condomínio. Então, é importante até mesmo poder contar com um síndico que realmente seja profissional, que ele realmente entenda do assunto? Eu costumo dizer que já passamos da época que o síndico era o velhinho aposentado. Né? Eu não estou fazendo mais nada da minha vida, eu vou ser síndico. Lá atrás ainda funcionava. Hoje não funciona ou não funciona mais. Por quê? O condomínio avançou muito. O condomínio é um ente despersonalizado, mas ele se comporta e tem todas as obrigações de uma empresa. Você paga funcionário, você paga imposto, você tem que seguir a CLT, você tem que ter prestador, você tem que emitir nota fiscal. Então, não dá mais, Paloma, para ser um profissional que não esteja qualificado. Não dá. O síndico precisa ser realmente um síndico profissional, porque entende, é o teu patrimônio. Sim. Que você coloca na mão daquele síndico. Tu vais num médico que não tem especialidade no que tu queres? Tu te consulta com esse médico? Sem dúvidas não. É a mesma coisa. É pegar todo o teu patrimônio não só físico, patrimônio financeiro, e colocar na mão de uma pessoa que não está preparada. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai te deixar cheia de dívidas. Ela não vai cumprir com as obrigações, o condomínio vai ser multado. Então, é muito séria essa relação. O condomínio hoje ele precisa investir num síndico preparado para que essas demandas, para que lá na frente vocês não se tenha nenhum tipo de problema para ninguém. Porque assim, o síndico ele administra 2 anos, mas ele deixa rastro financeiro e ônus, às vezes, eternos. Então, é muito importante que as pessoas entendam que elas precisam participar das Assembleias Gerais, que elas precisam se fazer presente nas decisões e elegerem uma pessoa qualificada para isso. Exatamente sobre isso agora que eu ia falar, porque essas assembleias, essas reuniões, elas são fundamentais para trabalhar esses conflitos, para trabalhar também os investimentos que vão ser feitos ali naquele condomínio, de repente. E o que a gente vê é que muita gente não gosta, né? Eu não quero participar da assembleia do meu condomínio, não quero participar da reunião, mas quando tudo está desmoronando é o primeiro a reclamar. Então, qual a importância das pessoas realmente estarem ali ativas e participando desses momentos que são até mesmo decisivos ali para aquele condomínio? Às vezes as assembleias elas são um pouco conflituosas. E por conta disso as pessoas também não querem ir. Chegam cansadas do trabalho, eu vou para lá, muita confusão, eu não vou. E isso acaba esvaziando. Mas qual é a importância principal das pessoas participarem das Assembleias Gerais do condomínio? Lá você toma todas as decisões que vão importar em ônus ou em bônus para todo o condomínio. E quando eu digo ônus ou bônus para todo o condomínio, significa para quem? Para cada um que mora ali naquela comunidade. Então, a Assembleia Geral ela é o quórum competente para discutir e deliberar qualquer coisa. Se você não vai,
aquela decisão, boa ou ruim, você suporta essa decisão. E aí você vai reclamar onde? No grupo do WhatsApp? Não adianta. Porque você vai reclamar no grupo de WhatsApp, mas você não foi lá. As assembleias são erga omnes. O que é isso? Ela espraia para todo mundo todos os seus efeitos. Então, você não foi, você não pôde ir, ok. Mas se eu tomei uma decisão ruim, essa decisão vai abranger todas aquelas unidades. E se as pessoas não começarem a entender a importância de estarem nas assembleias, elas vão ter que ficar caladas, porque aí não tem mais solução para elas. Sim. Entendeu? O único lugar competente para que elas possam deliberar, votar e decidir são as reuniões. Você falou agora há pouco que muita gente não gosta, né, de repente, de ir para essas assembleias, porque elas têm muitas confusões, muitos conflitos. Na sua experiência aí, durante tanto tempo que você trabalha nessa área do direito imobiliário, você já presenciou alguma situação assim inusitada, de repente, alguma confusão assim que chamou um pouco mais a atenção? Só 13 anos. 13 anos que eu tenho na área e 13 anos que é muitas, né? Recentemente, eu estava numa assembleia de um condomínio em que eu fui chamada para representar um quarto dos condôminos com mais de 200 assinaturas, e esses condôminos queriam fazer a destituição do síndico, né? E fui para a assembleia. No meio da assembleia, começou uma confusão generalizada, porque, infelizmente, acontece isso, né? E nós tivemos que chamar, inclusive, um reforço policial para que a assembleia acontecesse. Mas aconteceu. E, infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente possa analisar e possa pensar. E ainda, o que eu observo? Após a pandemia, ficou pior. Porque nós sabemos que as pessoas ficaram parece assim, muito à flor da pele. Sim. Então, o pós-pandemia no condomínio, ele ficou muito mais aflorado, essas discussões, né, nas assembleias. E isso faz com que as pessoas realmente elas acabam não querendo ir. Elas ficam com medo de serem hostilizadas, elas ficam com medo de serem agredidas. Aí elas não querem participar. Então, às vezes, o número de participantes numa assembleia diminui em função também disso. Mas é importante a gente ressaltar aqui, né, Ciglia, que nem sempre é assim. Não, nem muitos sempre condomínios é assim. têm as suas assembleias, as suas reuniões ali, acontecendo tudo no fluxo normal, tudo se resolve com um pouco mais de tranquilidade. Nem sempre é confusão. Sim. Eu vou te dizer quando é que o condomínio não tem confusão. Quando tem uma administração transparente. Quando o síndico comunica para todo mundo o que ele está fazendo, quando ele mostra o que ele fez, o que ele gastou, porque é inevitável. Hoje a internet está aí para todo mundo. Sim, né? Com certeza. Hoje o condomínio ele paga a taxa condominial, pode ser R$100, R$1.000, mas ele quer saber o que se fez com o dinheiro dele, R$1 que gastou. Ele quer saber, ele tem o direito. Ele não está lá participando, mas ele quer saber o que foi feito de melhoria para aquele condomínio. Então, quando o condomínio tem uma administração transparente, que presta conta, que dá informação, que mostra o serviço realizado, as assembleias são maravilhosas. E assim, são muitas também, né? As confusões acontecem também bastante, mas a gente tem muito síndico hoje, muito preparado, e que já sabe que ele precisa ter transparência nas ações dele. E quando ele faz isso, dificilmente o condomínio tem problema, não querem nem que ele saia. Né? Então, é importante também ficar de olho aí nesses síndicos, de repente, nas eleições, quem está se propondo, né, a ser síndico, ficar de olho se ele realmente condiz ali com o que você espera para o seu condomínio. Faz toda a diferença também. Faz toda a diferença você ver o histórico desse síndico. De onde ele foi síndico, se ele tem experiência no condomínio, né? Quanto tempo ele passou, se ele prestou conta, se ele não tem nenhum processo judicial contra ele por falta de prestação de contas. Faz toda a diferença, entendeu? E assim, nós aqui no Pará, eu acredito que até 2020 nós tivemos uma certa rejeição ao síndico profissional. Muito grande, foi muito difícil transpor a barreira do paraense para que a gente tivesse um síndico profissional. Hoje, nós já vemos vários condomínios, não, a gente quer um profissional. Sim. Por quê? Uma das diferenças. O síndico profissional, como ele não é proprietário, como ele não é morador na maioria das vezes, ele age com imparcialidade. Ele não vai falar com a Paloma, ele não vai falar com a Ciglia, porque ele é amigo. Ele vai falar com a Paloma como condôminas,
que precisam cumprir aquelas regras, que precisam ser tratadas da mesma maneira. Então, hoje, nós temos uma abertura para o mercado de síndico profissional muito grande. Muito grande. Belém já aumentou muito. Siglia, agora, como é que se media, de repente, para fazer uma mediação em meio a tantas rotinas, né, hábitos diferentes? Afinal, a gente está falando de pessoas que pensam diferentes, que agem de formas diferentes. Então, como é que pode trabalhar aí para manter essa conciliação entre a rotina, todas essas mudanças e pessoas diferentes que convivem ali naquele condomínio? Paloma, cada caso é um caso, né? Às vezes a gente pensa que a mediação ela vai ser feita de uma forma geral, mas ela não vai, né? Os métodos de mediação, de resolução de conflitos, eles são métodos específicos, mas você vai aplicá-los a cada caso. Então, assim, como é que você vai manter isso? Exatamente o que nós falamos lá atrás, com o diálogo, né? Com o respeito ao outro, com o ouvir, em ter empatia, principalmente. Empatia, né? Que não faz tanta falta. Que faz tanta falta, porque as pessoas acham que ter empatia é se colocar no lugar do outro. Ter empatia, na verdade, é sentir o que o outro sente. Porque eu só vou entender e só vou mediar o teu conflito se eu conseguir compreender o que tu estás sentindo e o que tu estás me trazendo. Então, é ter empatia, trabalhar um diálogo não violento. Sim. Hoje, nós trabalhamos muito com os nossos clientes o diálogo não violento. E o que é isso? O diálogo não violento, desde o atendimento com o síndico, com o condômino, até na Assembleia Geral. Então, quando tu trabalha as técnicas de diálogo não violento, você consegue fazer com que aquele condomínio tenha um resultado mais efetivo. Né, e que as pessoas consigam conviver. Uma prática legal do diálogo não violento é você trazer o condômino para participar. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou, além de advogada, empresária, eu sou síndica, tá? Olha, eu sou experiente, síndica. então. Eu sou síndica. E o que eu faço na minha sindicatura? Eu trago outros condôminos para participarem do processo. Porque eles vão falar com propriedade. Sim. Eu criei uma comissão de obras, eu criei uma comissão de eventos, eu criei uma comissão que fiscaliza toda a parte hidráulica, uma comissão lá da Baía Rural, porque é um condomínio rural, lá da Baía Rural. Então, o que acontece? O que eu fiz? Eu envolvi todos os condôminos. Assim, eu consigo trabalhar essa comunicação. Aí aquele condomínio que entende de horta, esse condomínio vai me ajudar lá na horta. Esse condomínio vai me ajudar. Então, uma das formas de manter aí essa questão de como mediar esses conflitos é envolver mais os condôminos nas atividades do condomínio, e eles gostam. Perfeito, né? Se sentem realmente parte daquilo, né? Perfeito. Não apenas financeiramente, né? Vou pagar meu condomínio ali. Não, mas realmente ele faz parte daquele condomínio, ele vive aquilo. Ele vive, exatamente, ele vive o dia a dia. Ele entende que a administração passa por percalços e por dificuldades. Ele entende que ele precisa, que é dele. Sim. Né? É o senso de pertencimento que fica muito mais forte, com certeza. Um ótimo exemplo para a gente seguir aí, né? Para que as pessoas também participem, sim, mas tenham essa possibilidade de realmente fazer parte do seu condomínio de forma literal, né? Sim. Também trabalhando para manter a ordem, para manter a qualidade daquele espaço, que, enfim, não é só para passar a noite, para dormir, ou enfim. É um espaço realmente que faz parte da sua vida, você vive ali, então é preciso trabalhar de uma forma melhor. E um condomínio bem cuidado, onde que ele reflete? No teu patrimônio. Sim. Quando um condomínio é bem administrado e você faz investimento nesse condomínio, você aumenta o seu patrimônio. Porque o valor de um condomínio, um apartamento que era 400, 500 mil, ele passa a 600, 700, 800 mil reais. Para quem é bom isso? Para você. Que começou o teu condomínio, o teu apartamento valia 400, terminou um mandato, uma boa gestão, ele vai valer 800. É bom para todo mundo. Com certeza. É bom para todo mundo.
Então é bom refletir um pouquinho também sobre isso, né? É um investimento. Pensar no condomínio é um investimento. É um investimento. Não é só pagar a taxa, como você falou. Eu vou pagar minha taxa, tá tudo certo, eu sou um condomínio bom. Você é um condomínio bom, que é importante você pagar a taxa. Mas você participar disso, entender o que está acontecendo no teu condomínio, acompanhar a administração, vai fazer uma diferença para todos. Perfeito. Ainda falando um pouquinho sobre esses investimentos, a gente tem visto hoje em dia que os condomínios eles estão cada vez mais tecnológicos, né? Sim. Utilizando mais das tecnologias. Sim. Inclusive, um exemplo é a portaria remota, né? Muitas Sim. vezes, muitos condomínios têm utilizado dessas Já. tecnologias. Na sua opinião, você como advogada e também como síndica, né? Tem novidades chegando aí nesse mercado dos condomínios, Siglia, em relação a essas novas tecnologias? O que vem de novo por aí? Muita coisa. O mercado condominial, ele se atualiza, gente, sempre na velocidade da luz. Por quê? Hoje se tem um olhar mais voltado para o condomínio, mas antes não se tinha. O condomínio, eu costumo dizer que é um verdadeiro oceano azul, de possibilidades, oportunidades de emprego, de prestação de serviço. Você tem uma infinita possibilidade, porque o condomínio ele precisa para funcionar muita coisa. Então, se criou um mercado voltado para condomínio. Nós temos aplicativos, né? Não só de portaria, aquele que você entrega encomenda. Sim. Ou que você fala, libera via QR Code. Hoje nós temos aplicativos na área condominial que você faz a gestão do seu condomínio na palma da sua mão. Você vê prestação de contas, você marca lá o seu salão de festa, sua área de lazer, né? Você hoje tem os bancos digitais que já trabalham em conjunto com o condomínio. Um dos problemas muito grandes que o condomínio enfrenta é a inadimplência. Hoje tem empresas garantidoras que compram a inadimplência do condomínio e o síndico fica mais em paz e consegue trabalhar sem essa inadimplência. Então, a área condominial, ela se atualiza sempre. Você tem inteligência artificial. Hoje, por exemplo, como síndica, as minhas notificações já estão lá, eu já coloco, já vai para a inteligência artificial, já sai a notificação. Com o nome do condomínio, né? A minha preocupação é colocar os artigos lá. Marquei, pronto, foi. Então, eu costumo dizer que eu sou tecnológica, eu gosto da tecnologia, sempre, em todas as minhas empresas. E eu uso muito isso no condomínio e os nossos síndicos que trabalham comigo também, junto com o meu escritório, a gente já usa toda essa tecnologia. Então, o condomínio ele avançou absurdamente na área tecnológica. Né? Essas novas tecnologias, você acredita que elas trazem melhorias também para esse convívio das pessoas no condomínio? Trazem, porque tem aplicativo que você faz a mediação de conflito lá. Olha. Porque o que acontece? Tem situações que eu não quero falar com o meu vizinho. Não, eu não vou pessoalmente, já estou muito aborrecida. Então, o síndico consegue, ou o advogado do condomínio consegue entrar nesse aplicativo de mediação com um profissional habilitado e eles fazem a mediação e ele resolve o problema deles. Agora, para a gente encerrar essa nossa conversa, o nosso bate-papo, que está tão agradável, né, Siglia? Verdade. Eu queria que você, de repente, alguém que está assistindo a gente, pensa em ser síndico futuramente, quer se preparar melhor para assumir aí esse cargo. Quais dicas você deixa aí para quem realmente pensa em um dia se tornar síndico? Ele precisa fazer uma formação de síndicos. Começa por aí, tá? Porque não adianta ele simplesmente achar que ele pode ser síndico, que foi o que a gente falou lá atrás. Sim. Ele precisa fazer um curso de formação profissional para síndico. É o primeiro ponto. Porque nesse curso de formação profissional para síndico, ele vai ter acesso à legislação jurídica, à legislação contábil, às práticas, ao que ele deve fazer. Ele precisa se preparar. Como qualquer profissão, entendeu, Paloma? Ele precisa de uma formação adequada para que ele seja síndico. E agora, claro, quero agradecer, Siglia, você por ter aceitado aqui o nosso convite para discutir um pouquinho sobre essa temática que é tão importante e faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Manter aí esse convívio legal com os nossos vizinhos, com os condôminos ali do nosso condomínio. Obrigada mais uma vez, Siglia, por aceitar vir aqui com a gente. Eu estou muito agradecida também, né, em estar aqui com vocês no Morar Bem. Que bom que temos um olhar diferente para os nossos condomínios. Eu estou nessa área há 13 anos, já vou fazer 14. E foi um caminho muito longo na área condominial. E eu fico muito feliz que vocês se voltaram, porque é muito importante a gente trazer a discussão sobre condomínio, a gente trazer as informações para as pessoas. Elas sempre querem
entender mais o que está acontecendo. Convido vocês a ir lá no meu podcast, que eu tenho um podcast, já te convido, né? E quem quiser me seguir nas redes sociais, que eu falo 24 horas de condomínio, toda, TikTok, YouTube, Instagram, Siglia Azevedo. Lá tem muito material legal e eu já deixo aqui o convite para vocês. Tá ótimo, tá aí. Então a gente já segue aí a Siglia para acompanhar um pouquinho mais sobre esse universo, né, dos condomínios, que sem dúvidas, como a gente já falou, faz muita diferença nesse convívio no dia a dia. E pode mudar muito, né? Vai mudar, clima ali aquele clima organizacional, digamos assim, né, do espaço. Sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Siglia. A gente encerra aqui a nossa 3ª edição da websérie Morar Bem. E nas próximas edições, assim como a gente trouxe essa nossa convidada tão especial, a gente também vai trazer outros convidados, outros profissionais, para discutir diversos assuntos que influenciam diretamente a nossa rotina e transformam a nossa vida, a nossa qualidade de vida. E não esqueça de acessar a área especial oliberal.com/morarbem para ler e assistir todos os conteúdos que abordam essa e outras temáticas. Nos encontramos no próximo episódio e muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.